Pessoal, já falei bom dia, né? Mas esse é outro vídeo. Eu quero contar uma historinha pequena para vocês. É, Quando eu me mudei aqui, que eu comprei esse terreno de um senhor chamado Seu Antônio. Só que o terreno não era dele, era de uma senhora chamada Rosa, que mora em São Paulo. Morava em São Paulo, não sei se ela é viva ainda. E todas as coisas, depois que eu fiquei sem casa para morar, quando meus filhos eram pequenos, tudo que eu vou fazer eu peço um recibo com assinatura da pessoa. Na minha casa só entra as coisas que tem nota, sem nota não. Então, mesmo que seja uma TV velha, né? Que a minha televisão é antiga, de tubo ainda, eu não pude comprar uma televisão moderna ainda, né? Nem não faço questão também não. Então, essa senhora morava aqui próxima à minha casa, né? E ela já partiu com Deus, né? Mas quando eu me mudei aqui, uma pessoa falou para mim: olha, cuidado com o fulano aqui, o vizinho do lado de lá. Ele é doido, ele é isso, ele é aquilo. Esse senhor, ele nunca mexeu com a gente e nem com a minha pessoa. Ele xingava muitas pessoas aí, dava tiro às vezes, né? Dava, né? Para assustar as pessoas, né? Que ia fumar coisa que não é agradável lá no terreno dele. Então, mas ele nunca mexeu com a gente, pelo contrário, assim que a gente mudou aqui, ele chamou meu esposo para ajudar ele lá a cuidar das vacas, que ele tinha vaca, galinha, essas coisas. Ele também já partiu. Não faz muito tempo, sabe? A gente até sentiu muito, porque quando ele estava vivo, ele passava aí, a gente não tinha tanto medo assim de à noite, né? Sempre ele passava para lá, passava para cá. E E aí ele nunca mexeu e ainda arrumou trabalho para o meu marido até ele ir pegando amizade e pegando os bicos dele por aqui, né? E a outra senhora que morava é um vizinho atrás e outro na frente, lá na esquina. Essa senhora partiu também e ela era uma senhora de cor, mas uma pessoa que uma vez eu fui lá emprestar um martelo, eu já contei esse testemunho, mas vou contar de novo, porque faz muitos anos que eu contei. E aí eu precisava de uma ferramenta. Quando eu mudei aqui, eu comprei, com R$ 1.000, eu comprei os materiais, eu comprei o terreno, que na época o homem cobrou R$ 500. Comprei uma carriola, uma pá, uma enxada e uma colher de pedreiro. E eu comecei a fazer aqui, porque o meu marido não sabia trabalhar de pedreiro. Ele pegava a massa com a mão. Como eu vi o meu pai, quando eu era pequena, fazer, eu aprendi. E também tinha um vizinho aqui que era pedreiro. Eu perguntei para ele como fazia, né, a massa, e ele me ensinou. Ele falou, é 2 por 1. Né? Eu não entendia. Aí ele falou, você coloca 2 latas de areia, de uma de cimento. E assim foi. Eu fui assentando os tijolos aqui, juntamente com meu marido. E eu fui muito humilhada. Tinha gente que ligava, que na época eu não tinha celular, né? Mas depois eu coloquei um telefone que era baratinho, na época. Para mim era caro, né? Pagava acho que 29, mas eu não tinha dinheiro nem para comprar comida. Mas fui obrigada a colocar um telefone por causa dos meus filhos, que eu ia no orelhão e era meio perigoso o bairro. Então, as pessoas ligavam aqui, me chamavam de nome masculino e coisa e tal. Eu nem dei bola, né? Essas pessoas que fizeram humilhação já nem moram mais aqui, muitas já partiram. Então, eu fui emprestar dessa mulher um martelo que eu tenho até hoje. Eu cheguei lá, bati palma, ela saiu assim com um semblante fechado. E eu tinha colocado uma placa aqui de conserto de roupas, que eu costuro, né?
Não sou uma estilista, mas eu faço minhas roupas, conserto as roupas e tal. Aí ela, quando eu fui emprestar o martelo, ela me emprestou e, e falou para mim assim: você mora onde? Eu falei: eu moro ali, eu que mudei ali, né? Ah, naqueles 2 cômodinhos? Eu falei: eu que estou construindo lá. Ela emprestou o martelo e aí eu fui devolver e várias vezes fui emprestar o martelo, porque eu não tinha condição de comprar o martelo. Na época, hoje em dia a gente acha qualquer lugar assim mais barato, né? Mas na época era mais caro, em 1999, né? E aí, de tanto eu emprestar o martelo, ela deu o martelo. Ela falou: ah, pega para você que eu tenho mais 2 aqui. Falei: ah, muito obrigada, Deus abençoe, né? E aí chegou um tempo, ela pediu para mim guardar os documentos dela aqui, porque tinha enchente, ela estava meio doente e tinha uma situação de familiar lá com ela. Aí um dia ela falou para mim assim, eu nunca tinha falado para ela da minha fé. Eu rezava particular, ia na igreja sozinha, pegava o ônibus, ia fazer corrente para os meus filhos. Na época eu ia na Igreja Universal. Depois eu comecei a ir aqui, né, na Igreja São Pedro, que fiquei sabendo que tinha aí, né, e a Igreja Católica. E aí essa mulher, a pessoa falou para mim assim: ah, ela é louca, sabe? Ela bebe, os moleques tacam pedra e coisa. E ela era uma mulher muito arrumadinha, a casa dela muito bem arrumadinha, sabe? Era 3 cômodos, 2 cômodos, ela, a filha e um rapaz que trabalhava, fazia o tiro de guerra, né? E aí um dia ela chegou para mim e falou para mim, mandou a menina dela, que eu não sei onde ela mora agora, me chamar para fazer uma oração para ela. Eu falei: ah, mas eu tenho que pedir para a mulher da igreja, porque eu não faço oração assim. Ela falou: minha mãe falou para a senhora ir lá. Daí eu fui, cheguei lá, ela falou: eu sei que você tem muita fé, né? Porque eu vi você sentando tijolo. Quando eu comecei a sentar tijolo aqui, ó, tem o sinal. Eu estava operada que eu tive um câncer, né? E diz que não pode falar no vídeo, né? Mas e aí eu fui lá. Ela falou para mim fazer oração para um filho dela. Esse filho tinha passado um cheque sem fundo num certo mercado aqui próximo. E o dono do mercado tinha vindo várias vezes, parece que era um ex-policial, armado, né? E aí eu falei para ela assim: vamos dobrar o joelho então e, e agradecer a Deus pelo livramento, porque eu acredito que Deus já ouviu a sua oração, falei para ela. Ela falou: será? Eu falei: não, quando a gente pede, ele já ouve na hora. Aí nós entramos lá no quarto, fizemos oração, tudo. E quando passou, acho que 2 dias, ela veio aqui trazer umas roupas para mim consertar. O arroz, o feijão, as coisas que eu consegui comprar naquele tempo aqui, foi com conserto de roupas que ela tinha lá, ela tinha um irmão que morava no quintal. E ele ganhava muita roupa, mas não tinha quem consertava por aqui. E ela trazia roupas para mim consertar e me pagava. Então eu comprava arroz, comprava feijão, comprava pescoço de frango, né? E para mim era uma mistura maior. Hoje em dia a gente compra e gosta, né? Que é mais barato também e é nutritivo. E eu não tenho vergonha nenhuma. Eu faço pé de frango, pescoço de frango, sabe? E vergonha do quê, né? A gente é pobre e a gente precisa se alimentar. E a gente busca sempre comer as coisas que têm nutrição mais barato. E aí, essa senhora, ela se converteu no caminho de Deus. E ela partiu, né? Ela teve um neurisma, mas foi em 2000 acho que em 2008, 2005, né? E
eu sempre conto esse testemunho porque muitas pessoas julgam os outros, mas não perguntam o nome da pessoa, não perguntam o que a pessoa tem, né? Eu cheguei lá, eu falei para ela, me desculpa incomodar a senhora, mas eu estou construindo, a senhora empresta o martelo para mim? Ela emprestava martelo, emprestava carriola, né? Porque às vezes meu marido ia trabalhar e levava. Então ela falava, eu tenho lá, você pode pegar. Não pegava, mas ela me emprestava. E ela me ajudou do jeitinho dela. Então, as pessoas que falaram que o vizinho do fundo era isso, o vizinho de lá, que era ela, né, a finada Vera, era ruim, foi os vizinhos que mais me prejudicaram. Os vizinhos que me caluniaram. Eu ia na igreja, meu filho mais velho, uma vez veio trazer um presente para mim, para o Dia das Mães, só que ele não sabia que tinha que dar volta lá por cima, a ponte tinha rodado, porque deu enchente, e ele veio com um senhor que trouxe ele parou o carro lá do outro lado. E aí ele veio aqui e falou, mãe, e eu fiquei feliz que ele apareceu, que ele estava morando em Hortolândia com a mãe da filha dele. Aí ele falou para mim, mãe, eu trouxe um presente para a mãe, vamos lá, mãe, buscar. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, né, ele estava junto com a moça, que é a mulher que ele vivia junto na época, e eu falei, nossa, filho, não precisava. Ele falou, mãe, eu comprei de um colega e eu trouxe para a mãe. E essa vizinha viu, né, eu lá no carro conversando com meu filho, e meu marido estava aqui, limpando aqui o terreno daqui da minha casa. Na época era só taboa, colonial, sabe? Era tudo danado. E essa senhora falou para todo mundo que eu tinha um amante e que esse homem estava encontrando comigo do outro lado. E era o meu filho. Na época, o meu filho tinha 19 anos. Né? Então, essa mulher, ela me prejudicou de alguma forma. Só que as pessoas, depois viu o meu filho morando aqui, depois veio o meu irmão. Eu tenho um único irmão que chama Márcio. Ele veio aqui buscar uns pintinhos que eu dei para ele, que ele gosta muito de galinha, essas coisas, né? Ele gosta de criação. E aí ele falou para mim, você tem aí uns pintinhos para me arrumar? Eu falei, tenho. Aí ele veio, coloquei numa caixa, meu marido não estava. E essa mulher de lá da porta, que era vizinha, ela falava assim, nossa, olha a santa ali, ó, tem andando com um moleque, né? O meu irmão tem a idade do meu filho mais velho. Então, e aí depois ele começou a vir aqui, com o meu marido estava aqui, daí um dia ela não aguentou, falou assim, esse moço que vem aí, quem é? Falei, é meu irmão. Aí ela olhou para outra irmã dela e falou, irmão dela. Aí eu falei, só tem ele de irmão, né? Aí, então, você veja bem, quando uma pessoa fala mal de outra pelas costas, né? É porque ela não é boa coisa, é ela que é ruim. Porque a outra senhora que me ajudou emprestando o martelo, ela nunca falou de vizinho nenhum. Ela falava da vida dela. E esse filho aí do cheque, passado 3 dias, ela falou para mim que o homem do mercado veio na casa dela, depois das orações, e falou para ela, pode falar para o seu filho que não precisa mais pagar a compra. Eu entendi que ele estava desesperado, com fome, com os filhos com fome, e ele deu o cheque sem fundo. Então, mas que ele não faça mais. Então, veja bem como Deus trabalha na vida da gente. E não acredite em tudo que os outros falam, porque nem tudo que as pessoas falam é verdade. O que eu falo aqui eu posso provar, né? É verdade. E é isso. Espero que vocês gostem dos conteúdos que eu posto. É tudo reflexão e verídico. Eu não conto casos mentirosos, eu conto histórias verídicas da minha vida que aconteceu comigo, envolvendo eu, meus filhos, a minha família. Né? E se eu contar alguns, é com consentimento da pessoa.
E é isso. Muito obrigada. Se você gosta dos meus conteúdos, para você refletir, curta e compartilhe.